dia, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos ao vivo no Instagram do Jornal Democrata. Zé Donino do meu lado fala, que negócio é esse de Instagram? Que é esse negócio de Facebook? Tudo nome difícil. Tudo nome difícil, mas a gente está dominando esses negócios aí. E estamos também com esse vídeo gravado no meu Facebook. E por que nós estamos aqui hoje, dia 6 de agosto de 2022? Ao lado do nosso José Carlos Dias Bastos. Não, mas ninguém conhece, o Zé Donino. E hoje é um dia muito especial porque o Zé Donino está completando 89 anos. Pode falar a idade, né, Zé Donino? Pode, é lógico. E eu sempre digo, não é só 89, eu estou entrando nos 90. É o primeiro dia meu de 90. Vamos ver se eu completo o ano que vem, né? Se Deus quiser. Zé, e você, eu costumo falar que você é o guardião da tradição de São Roque. Você sempre foi ligado demais às coisas de São Roque. Eu acho que sim, porque a gente desde criança sempre se envolveu em tudo. A minha casa aqui sempre foi muito assim, participante das coisas, tudo que era festa, alguma coisa era feito aqui. A minha avó, meus pais, minhas irmãs, todos foram festeiros, então tivemos muito envolvimento com festa. Nós crescemos no meio da festa. Eu nasci em 6 de agosto, na entrada dos carros de lenha, num domingo de manhã. Eu nasci nesta casa. E eu acredito que os carros de boi passaram pela frente da minha casa e eu estava nascendo aqui dentro da casa, no dia 6 de agosto, que era o primeiro domingo do mês, né? Mas a vida toda a gente... tudo aqui em São Roque, não só eu, todos nós, todos são roquenses, sempre... desde pequeno já ouviam coisas da festa, já participavam da festa, né? Nós participávamos muito da festa, era uma alegria. A espera pela festa era um acontecimento, né? A gente já ficava contando os dias, em todas as casas já começava aquela aprontação de coisas, né? Que iam receber visita. Todas as casas, isso era a coisa mais comum. Dias antes da festa já começavam a receber as visitas, parentes, pessoas que moraram em São Roque, mas nessa época voltavam para cá para festejar com a gente o dia do padroeiro. Isso era uma coisa assim comum, acontecia na cidade inteira. Então a cidade dobrava de pessoas, né, em movimento, as pessoas passeando, um visitando os outros, em umas casas, iam para as outras. Começava já anos, quase que o mês todo de agosto, no comecinho, já começava aquele envolvimento da festa, né? A gente ia para a escola e era costume, punha os arcos nas esquinas da praça, onde passava a procissão, uns arcos bonitos que punha, tudo enfeitado. Então a gente já via aquele movimento do pessoal montando aquilo lá, a gente já ficava com aquela expectativa que a festa está chegando. E outra coisa também que acontecia com a gente na festa era a aprontação. As famílias deixavam para fazer para a festa, comprar roupa para a festa, pintar a casa para a festa, sabe aquela aprontação, fazer coisas porque vinha muita gente, então era costume, fazia pão, fazia bolo, fazia biscoito, essas coisas. Aqui em casa a minha avó fazia muito, todos acompanhavam. Todas as casas se preparavam para receber visita. Então já era um movimento. Quando chegava a festa, então aquilo era uma explosão de alegria, porque desde cedo já começava com a alvorada. E a alvorada era muito bonita. Ela começava na praça, a banda, tocando o parabéns para São Roque, né? E dali eles saíam dando volta aqui no centro, mas toda a volta aqui no centro, a volta da procissão, e a gente já saía e ia acompanhando atrás, já desde de pequeno, a gente já participava disso. Mais tarde, até isso aí cresceu muito, porque agora até coincide com a saída dos bailes, e o pessoal do baile já fica esperando a alvorada para acompanhar. E já aproveito também, porque depois da alvorada, que a banda vai na casa dos festeiros, é oferecido um café para a banda. Mas nós começamos a invadir esse espaço e foi crescendo, todo mundo acompanhando, esse café foi aumentando, que hoje os festeiros oferecem aí, às vezes quando não tem espaço na casa, oferecem na rua mesmo, montam mesa, que ficou uma alegria, está fazendo parte da festa, né?
Alvorada. E nós é que começamos ali do clube, do São Paulo Clube. Que você foi presidente. Fui. No São Paulo Clube, nós com o baile ali, então o baile terminava 4 e pouco, mas nós ficávamos fazendo hora um pouquinho ali para esperar que a banda tocasse. Quando a banda começava, descia todo mundo, já ia atrás da banda, né? O Zé do Nino, nesses minutos aqui, ele fez um resumão do que era a Festa de Agosto. Agora a gente vai pegar alguns detalhes disso tudo aí. Primeiro, você nasceu 6 de agosto, então vamos lá. José Carlos Dias Bastos nasceu dia 6 de agosto de 1933. 33. E registraram realmente 6 de agosto de 33 ou esperaram uns dias? Não, registraram no mesmo dia. Registrado. Não, isso também não tenho certeza, que na minha certidão de nascimento não deve constar, né? Você me mexeu numa curiosidade, mas porque não ia ser na hora. Sempre, não, mas está registrado como 6 de agosto. Como foi no domingo, eu acredito que o cartório estava fechado, só foi registrado depois. Não, mas como 6 de agosto. Eu nasci num domingo também, viu? Então, por isso que nós gostamos de festa. Né? Eu nasci 11 da manhã para assistir o jogo à tarde. E você nasceu... Eu já nasci no meio da festa. Então, olha só, você já nasceu predestinado para acompanhar a entrada dos carros de lenha. Já falaram, ó, você já vem aí, que é para você ficar de olho como é que é a entrada dos carros de lenha. Era outra coisa esperada por nós, aqueles carros de lenha. Porque depois que eles carregavam a lenha, porque as lenhas desfilavam os carros, era um colosso de carros de boi, desfilavam, depois a lenha já era feita um leilão antes de subir com a caminhada dos carros de boi, era leiloado a lenha, então já tinha as pessoas que compravam a lenha ali e tal, e já ficava o lugar para, depois que subisse o cortejo dos carros, passava na praça, onde era o padre benzia, os festeiros davam um presente para eles. Normalmente não se dava um saquinho de sal? Eu vou contar para você a primeira entrada dos carros de lenha, 1881. Lógico que eu sei por informações e por... Inclusive o arquivo fantástico do Jornal Democrata que a gente tem feito lá. Sempre tem. Muito curioso isso. As pessoas gostam de saber da história, né? Então, era costume os carros de lenha trazerem a lenha em qualquer época do ano, eles traziam lenha e vendiam, que era muito, toda a casa usava lenha, né, fogão de lenha, e vendiam, e outras prendas também eles vendiam e doavam dinheiro para São Roque. Esse era um costume do ano todo. E tivemos a sorte desse padre em 1881, que teve a ideia... Padre Cunha. Padre Cunha, ele teve a ideia de transformar isso numa festa. Reuniu os festeiros da época, visitaram todos as pessoas do sítio, os sitiantes que faziam essas ofertas, não só de São Roque, Ibiúna, Piedade, Araçariguama, Cotia, vinha um carro de todo lugar. E então reuniram nesse primeiro domingo de agosto de 1881 e fizeram uma entrada muito bonita, muito festiva, transformaram isso, que era costume, numa festa muito grande. Foi enfeitada a cidade, o mesmo caminho, eles saíram lá de baixo, do começo da Avenida Tiradentes, passando pelo Largo dos Mendes, e subiu. O itinerário é o mesmo até hoje. E essa bênção que os padres, na época, esperavam pelos carreiros ali na entrada da igreja, junto com os festeiros, e eles, depois da bênção para cada um, ofereciam prepararam um churrasco. Davam a carne, o sal e como é que chama aquilo, as valetas com a brasa, no Largo dos Mendes já estava sendo feito lá para ele. Então eles recebiam aqui na frente da igreja uma quantidade de carne, sal, pão, alguma coisa, e desciam todos. Era um churrasco de fogo de chão. Fogo de chão, uma beleza. Isso durou por muito tempo, mas as coisas vão mudando. Hoje é oferecido a eles um almoço dos carreiros e é dado um presente e uma lembrança para eles. Que não é mais no mesmo dia de entrada. Eu lembro que antes tinha a entrada dos carros de lenha e o almoço para os carreiros era no mesmo dia. Agora já é alguns dias antes. As coisas vão mudando, vai aumentando muito, então sempre tem que adaptar ao tempo de hoje, né?
E nessa primeira entrada, Zé, que a gente lê até com o arquivo do Jornal Democrata, com o professor Paulo Silveira Santos, o pai dele Joaquim Silveira Santos, a primeira entrada para a compra dessa imagem de São Roque. Isso é muito importante, isso, né? Que valoriza a entrada dos carros de lenha, porque o primeiro resultado foi na aquisição dessa imagem maravilhosa que nós temos, que veio da França. Ela já devia ter sido encomendada e ela chegou nessa época também. O interessante é que ela veio de navio da França para cá, Porto de Santos, e do Porto de Santos até São Roque não tinha outro jeito de vir. Então ela foi num carro de boi ou puxado por outros animais. Então já há uma ligação dos carros de boi com a nossa imagem, ajudando na despesa, né, o valor que custou a imagem. É uma imagem muito bonita, ela é feita de madeira, é uma obra de arte fantástica, ela é cromada. Então é um negócio que deixa todo mundo assim... É um São Roque jovem, né? Uma imagem jovial, né? Sim, e muito bonita a imagem, ela é cativante, né? A gente sente. Então, essa imagem está lá no altar de 1881. Não, eu acredito que seja 82, porque até ela chegar, aquela coisa toda. Tá, agora o detalhe é o seguinte: tem uma outra imagem de São Roque, que é um São Roque, uma imagem menor, que é de terracota e que está até hoje lá. Nós chamamos nós sempre costumamos falar de São Roquinho, ou São Roquinho. E ele ficou, depois que tiraram ele do altar-mor, e foi colocado São Roque. Até tem uma história, tem umas histórias por meio, tem um pouco de verdade, um pouco de invenção. As pessoas não queriam tirar o São Roquinho de lá e pôr o novo. Estavam as pessoas que trabalhavam na igreja, estavam fazendo umas reformas, tinha os pedreiros, umas coisas ali. Então o padre convidava para fazer força, tirar o pequeno e pôr o grande, né? O novo. E não queriam. Daí chegou um homem muito valente do sítio, aí a cavalo, perguntou o que estava acontecendo, que juntou gente, né? A curiosidade, né? E ele então, muito valentão, falou: pode deixar que eu dou um jeito, arranjo pessoas aí para ajudar, e fez o movimento, ajudou lá e colocou, e foi trocada a imagem, foi colocada no altar-mor, essa imagem nova que nós admiramos hoje, e o São Roquinho foi posto no altar ao lado ali, mas houve uma resistência. E contava ainda, tem um pouco de história no meio disso, que depois o homem saiu muito contente por ele ter conseguido, e subiu no cavalo e saiu galopando, mas o cavalo deu um trote e jogou ele longe no chão. Então ligaram a coisa, viu? Por que ele foi mexer, né? Não podia. Zé, vamos fazer o seguinte aqui. Você está completando 89 anos, poxa, o guardião da tradição são-roquense, e eu quero que você fale assim, dá uma resumida para mim daquela imagem que está lá no Morro do Cruzeiro, que durante muito tempo ela ficou em cima da igreja. É uma doação da colônia italiana. É uma doação da colônia italiana, por volta de 1930, mais ou menos, foi colocada lá, e a mesma imagem, depois, quando foi a reforma, a construção da nova igreja, que ela começou com a parte de trás, foi fazendo aquele salão, aquelas coisas, fez o presbitério e foi derrubando. Eu tenho imagem da igreja já derrubada, mas a frente não. E o santo está lá ainda na frente. Então, eu tenho uma imagem, vou mostrar para vocês aqui, depois eu mostro. Tá. Esse santo, ele chegou a ficar no altar ou do teto da igreja ele já foi para o cruzeiro? Não, ele ficou guardado. Guardado, porque ele não tinha mais lugar na igreja, então ficou no São Benedito, naqueles corredores ali. Eu não tenho muita certeza se ele é em 2 ou 3 partes, para facilitar a movimentação. Mas ele não foi um santo que ficou, uma imagem que ficou no nicho. Não, ele sempre ficou na torre da igreja. E depois no cruzeiro. Foi por volta de 45 que fizeram esse movimento, porque o cruzeiro sempre existiu, que era uma cruz que tinha lá. Foi um movimento dos... O telefone tocando, mas vai tocar. Não tem importância, o telefone espera. Mas foi um movimento grande Acho que foi o prefeito era o Bernardino de Luca, e já era a família da Vilaça, com a dona Dorcema. Ali era o pasto lá que falavam do Maneco Vilaça, que é o avô dela.
né? E ali também era o pasto do gado do Antonino Marques, que eles moram na mesma casa lá perto da Vila Amador Bueno, Amador Marques, não tem a rua ali? Sim. Tem a chácara deles ali. Tanto que a Rua Santana ali é a Vila Marques. Eles criavam gado, o Antonino, e nós íamos tomar leite cedo lá, nós saímos daqui, sabe? Era gostoso de tomar leite no Antonino lá. E as vacas eles soltavam no pasto que era no morro. As vacas subiam e tinha o caminho que as vacas faziam, né? E já era assentado aquele... Até debaixo a gente enxergava um pouco o caminho. E esse caminho foi aproveitado depois para a ideia de fazer alguma coisa com essa imagem e acharam, foi uma beleza a ideia de colocar lá no cruzeiro, que já existia o cruzeiro lá. E o cruzeiro era naquele ponto, é verdade, tem uma lenda que chegou naquele ponto, não sei se tinha um carro que estava levando, não sei o que era naquela oportunidade, que quebrou naquele ponto ou era para ficar ali mesmo? Não, tem uma lenda? Não tem. Aí eu ia contar para você de esses padres que faziam... passavam pelas cidades, faziam missão redentorista. Uma missão. Missão redentorista. Então, revolucionavam a cidade, faziam procissões, faziam tanta coisa. E eles tiveram a ideia de levar uma cruz, a primeira cruz lá no Morro do Cruzeiro. E tem até uma descrição no livro de Tombo desse acontecimento, que levaram a cruz, e lá foi feita uma base para pôr a cruz, e nessa base foi colocado documentos, revistas... a chamada pedra fundamental. Pedra fundamental, uma ata, e todos os documentos, livros, até foi colocado lá. Mas esse já foi em 1909 que puseram a cruz lá. Depois, na década de 40, que desmanchou a igreja, a nova vinha sendo construída, e essa imagem que foi oferta da colônia italiana em agradecimento deles terem sido muito bem acolhidos aqui em São Roque, né? Os italianos que vieram por causa da Brasital. Isso foi muito bom, a vinda dos italianos, mexeu com o pessoal daqui. Nós éramos muito assim... Falar caipira é um elogio, hoje em dia ele é um elogio. Eu gosto quando me chamam de Jeca. E esse pessoal, os italianos que vieram, tudo de uma região também, eram quase que como nós, no meio de vida, simples, mas eles já eram mais evoluídos. A Itália já era, o Brasil estava começando, né? Então foi muito bom a participação dos italianos, e eles conviveram muito bem aqui em São Roque, nós convivemos muito bem com eles, temos amizades até hoje, como se fossem nossos irmãos. Os italianos foram muito importantes e deram um impulso para São Roque. Bom, vamos voltar no Morro do Cruzeiro. Daí então, essa imagem estava guardada na igreja São Benedito, e já preparada para que fosse levada. Então foi preparado o terreno, foi reunido pessoas nas escolas, as irmandades, para levar o material lá em cima, tijolo, areia, cal, até água, porque lá não tinha água, não achavam água lá. Então levavam uns baldes de água para fazer a parte do pedreiro, para fazer a base para pôr o São Roque. E foi feito lá, era tão bonito da gente ver, daqui da praça, nós estávamos no grupo ainda, no muro do grupo lá, Bernardino de Campos, a gente chegava bem o cruzeiro, de manhã tinha aquela fila de pessoas, as escolas que eram à tarde iam de manhã, as freiras, sabe, tudo assim. E quem estava na escola de manhã ia à tarde. Mas iam senhoras, as irmandades, as filhas de Maria, os congregados marianos. Era uma procissão diária, levando, cada um levava formiguinhas, um tijolo, formiguinhas, uma latinha com areia. O bonito era ver daqui o pessoal subir. Não, Zé, não, muito bom, é muito bom. Desculpa eu ter interrompido você, ter cortado aqui. Não, o que eu quero fazer é o seguinte, o pessoal está acompanhando depois da mensagem, você quer concluir? Quer concluir aqui? Então, foi feito esse movimento, foi uma beleza, envolveu a cidade inteira, foi feita a base, e no dia, já em 46, daí que você falou que o Bernardino era prefeito nessa época, o padre era Cônego Naline. Tem um parente dele, um sobrinho dele, que escreve no Democrata. Ah, é? É sobrinho do padre Naline.
Tudo isso a gente vem e começa a lembrar de coisa. Mas daí foi feito, o dia foi super festivo, foi feito umas carretas, o povo levou até ao pé do morro, e depois lá, eu era pequeno, em 45, 46, eu tinha 12, 13 anos, mas foi feito, eram uns rolos de madeira, assim, umas toras, ia empurrando, ia passando, passava lá na frente, sabe? Porque ali o morro era pique, né? Foi levado no muque, de todo mundo levou lá. E foi muito bonita a festa, nós lembramos bem a criançada participava. Eu lembro bem que quando estava antes de colocar o santo, então foi feito um buraco também, foi novamente colocado a pedra fundamental, com documento, com coisa da época. E eu lembro muito bem, eu era muito xereta, assim, estava no meio, era pequeno, ficava espiando por baixo, assim, nas coisas que estavam acontecendo. Tinha acabado a guerra. Pois é, a guerra tinha acabado. Eu tinha no bolso um santinho, assim, de metal. Eu estava assim eu peguei na mão, assim, não sabia o que fazer, eu peguei, pus assim no dedo e joguei dentro tá lá, dentro da... Ô Zé, então quando eu for pegar esse santinho de metal... Daqui uns 100 anos, vocês olhem Não, em 46 só faltam 20 e poucos anos. Nós vamos lá pegar, vamos pegar. Tem um santinho que eu joguei lá dentro, então é lá, se ninguém mexeu... Tá lá. Zé, vamos fazer o seguinte, 89 anos, estamos comentando ao vivo no Instagram, se tiver alguma mensagem, a Priscila Bocato, que está firme, aguenta. Tem um monte de mensagem, quer falar alguma mensagem, Priscila? Alexandre Pontes, conhece Alexandre Pontes? Nossa, mandando mensagem. Vamos ver aqui, peraí. É meu sobrinho, neto, né? Isso, é que eu não sei o nome das pessoas. É meu sobrinho. Canaveses, Vitor Costa, Isso. Tá com Petrus, um monte de mensagem. todo mundo aí, parabenizando. Parabenizando aí. Zé, então eu quero pegar um ponto seguinte, antes da gente fechar ali, a gente colocou na nossa coluna Arquivo Vivo, que a gente tem o prazer de estar lá no arquivo do Jornal Democrata. Quero agradecer a Priscila Bocato, o Rodrigo Bocato, que é a 4ª geração, né, do Jornal Democrata, o Maíque, e a gente tem lá no arquivo. Essa semana eu fui lá e a gente pegou a relíquia de São Roque. E a relíquia é um pedaço do santo, é um pedacinho do braço de São Roque, e foi o Frei Telésforo do Menino Jesus, que não é o nome dele, é igual o Papa, que quando chega lá, Carol Wojtyla, doutor João Paulo II, o Jorge Mário, né? É Jorge Mário? É Mário Jorge, né? Que é o Papa lá da Argentina, adotou o Bento, né? Bento não, adotou agora Francisco. E aqui ele adotou o Telésforo, né? E aí essa relíquia, ele trouxe 3 pedacinhos, né? E você tem um na sua casa. Ele trouxe, o mais importante, ele trouxe para a igreja a relíquia de São Roque. E aproveitou também, já ele teve facilidade lá, nós tínhamos muita ligação com ele, a minha família, a família da Dona Mazília, a família da Dona Sara, havia muita participação da família São Roquense nas coisas da igreja, né? E eles foi muito bom a época deles aqui, eles começaram em 48 e foram até 56. Isso que ele fala, a época deles são os freis do seminário do Marmeleiro. Eles ficaram responsáveis pela paróquia, então o primeiro pároco foi o Frei Paulo, porque eles ocuparam o cargo de pároco da cidade, que administraram a nossa, por quase mais de 10 anos, né? De 48 a 56. Até chegar o Padre Luciano. Padre Luciano, que veio depois deles. Então foi um movimento muito grande com eles, a construção também do seminário, e eles também quiseram nos homenagear, as famílias que ajudavam, e trouxeram para Dona Mazília e para nós a relíquia de São Roque. Então vamos mostrar aqui, dá para levantar, Priscila, você consegue fazer tudo? Quer que eu segure aqui? Então vem para cá, eu vou nesse aqui, na nossa gravação. Aqui nós temos nesse relicário, onde fica a relíquia, que foi o Lucindo Lima que fez. O Lucindo fez esse relicário. O Lucindo era Aqui tem um pedacinho, um fragmento do osso de São Roque. E aqui tem o documento... O documento autenticando essa relíquia, né? A nossa está aqui, a outra está com a família de Dona Mazília. Eu acredito que alguns dos sobrinhos, dos netos, bisnetos, porque a família vai aumentando, mas deve estar bem guardada com eles também. Seria interessante até a gente provocar que eles também exibam em alguma casa da família essa importante presente que nós ganhamos do Frei
Telesp. E olha aqui, e tem aqui a data, isso foi em 54, que nós colocamos até essa semana na coluna Arquivo Vivo do Democrata, que veio junto com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, que está lá até hoje. No ano anterior, 53, o meu irmão Nego e a minha cunhada Nícia foram festeira junto com Quinzinho Justo da Silva, o pai do Gaspar, sabe? Você deve conhecer ele. Então, os dois foram festeiros da época. Eles, com o resultado do movimento da festa financeiro, eles compraram aqueles lustres que nós temos lá, aqueles lustres de cristal lá na igreja. Aquilo é uma relíquia também, foi resultado da festa deles em 53. E a casa do Zé do Nino aqui, que deve virar um museu, tem que virar um museu. Para você ter uma ideia aqui, não sei se ela consegue pegar, esse aqui... Esse chafariz que a gente tem na praça, por exemplo, aqui, foi um presente para o Eusébio Estevô. Doutor Estevô. E até o Paulo Silveira Santos coloca em um artigo no Democrata que esse chafariz foi retirado para que pudesse ter uma cavalhada. E depois esse chafariz foi lá pro Santa Casa e falou, e aí hoje a gente não tem nem o chafariz e não tem mais nem a cavalhada. E está um pedaço desse chafariz lá na Brasital. E esse chafariz, essa parte aqui, ficou lá, nós de criança já sabíamos desse chafariz e lá na Santa Casa, ficou bem guardado lá. Quando houve uma reforma na Santa Casa, no Jardim, nós soubemos, eu estava na prefeitura ajudando o Mário Luiz no segundo mandato dele, então nós nos chamamos a atenção, conversamos lá entre as pessoas, vamos retirar e pôr esse chafariz em algum lugar para que fique sempre preservado, né? E foi o que aconteceu, nós fomos buscar e levamos então, o melhor lugar que era para colocá-lo foi na Brasital, e ele está lá até hoje. Foi uma oferta do Dr. Estevô, ele tinha uma chácara aí no Pantojo. E ele colaborou com a rede de água em São Roque. Foi o primeiro. E o material, a pedra, é tirada de lá. Ele tinha calcário, tinha mármore, as coisas lá na chácara dele. Zé, é um museu sua casa aqui? Mais ou menos. Não, e olha, tem mais coisas aqui. Aqui você vê que é a construção. Oi, Zé, vem para cá. Você está conseguindo pegar aí, Priscila? E foi festa a primeira procissão de São Cristóvão, os carros. Porque é o seguinte, a gente teve o seguinte, era São Roque com a festa do Divino, que ficou até 67. E a procissão de São Cristóvão, teve até a procissão de São Jorge, era uns dias depois. Um dia depois, dia 17 de agosto. Terminava a festa de agosto, tinha a procissão de São Cristóvão. Nós éramos crianças, a gente já ficava tudo assim, alvoroçado para arranjar no qual caminhão que nós íamos. Então, cada um, os grupinhos iam pegar os caminhões e via em cima. Era uma delícia. Olha, e no Arquivo do Democrata, eu sempre friso, porque a gente tem que falar isso daí, do Arquivo do Democrata, que é fantástico, entrada dos carros de lenha. A gente tinha duas entradas, a gente chegou a ter uma dos festeiros do Divino e uma de São Roque, a gente chegou a ter duas entradas. Foi isso, consta no Democrata esses documentos. O Democrata é uma coisa muito importante, ele tem a história de São Roque desde 17, quem nasceu, quem morreu, quem casou, coisas curiosas, está tudo registradinho lá. E outra coisa, e registros do Paulo Silveira Santos, do Joaquim Silveira Santos, que é o pai dele, e outros historiadores que retratam coisas antes de 17 e está lá também. Que era o José Hipólito da Silva, que tinha o primeiro jornal, o São Roquense, né? Pena que tem poucos números desse jornal, não foi conseguido conservar mais números. Na Brasital, na biblioteca, tem alguns números do São Roquense que traz muita informação para nós. Né? Zé, vamos sentar aqui que eu quero que você fale o seguinte. Você completando 89 anos, sei que você tem muita coisa para fazer. O que eu tenho que fazer? Tenho que virar para cá? O que eu tenho que fazer aqui? Tá ok? Voltar com a festa de agosto depois de 2 anos. É voltar à vida, né? Voltar à vida. Tanto a amostra disso foi a entrada dos carros de lenha, que não só pela quantidade de pessoas, do povo inteiro na rua, a alegria que você percebia na feição das pessoas. A gente participa junto, ajudando, então vai subindo e vai vendo as pessoas, aquela alegria na feição de cada um. A gente percebia que estava todo mundo contente, foi uma espera, foi um começo de vida novamente. Isso no mundo inteiro está acontecendo isso, que graças a Deus essa pandemia está
dando mostra que ela está acabando, mas nós precisamos continuar com os cuidados, né? Mas isso já o mundo todo está voltando à vida, né? Então é a volta à vida. Volta à vida. Gostei dessa mensagem. É a volta à vida. Temos então que nesta festa de agosto, nesta festa de São Roque que é um santo que muita gente se apega a São Roque no momento da peste, que eu acho até que a gente deveria, nesse momento que a gente teve a pandemia, eu acho que as pessoas deveriam ter invocado até mais São Roque nesse momento. Sim, mas todos, eu acho que todo mundo lembrou de São Roque, não há dúvida, principalmente nós aqui, que o São Roque é nosso, nós nos sentimos meio dono de São Roque, nós temos certos direitos com ele e que ele nos proteja mais, mas ele protege o mundo todo, isso não há dúvida nenhuma. É que a gente é um pouco bairrista, como ele é, a gente acha que ele é nosso, mas ele é de todos. Com certeza ele nos... Zé, então nesse momento que a gente celebra a vida e a gente só tem a desejar a você felicidades. Há 28 anos eu vim fazer uma entrevista uma vez com você aqui, foi até para o Jornal da Economia, e eu comecei a perguntar um monte de coisa para você, você falou assim, pô, você tá achando que eu vou morrer, cara? Você tá perguntando, querendo saber tudo da vida? E, ó, Zé, 28 anos depois nós estamos aqui, você tá firme pra caramba, meu. Estamos aqui, sei lá, até quando a gente vai, mas tô bem, graças a Deus. Nossa, muita... O pessoal até fica assim, questionando que eu não tomo remédio, que eu não vou... Você não toma remédio? Não, mas eu não... Você não toma nenhum remédio? Não, às vezes eu tomo um Dorflexzinho pra dor, alguma dorzinha Zé, que aparece. E nesse momento que a gente celebra a vida, eu quero trazer aqui esse presente do Jornal Democrata para você. Vou pegar de novo, falta uma. Ó, eu vou trazer o presente do Jornal Democrata. Segura aí. Uma cortesia da Doce Gula, que eu tenho que registrar aqui. Esse bolo da Doce Gula é maravilhoso. Doce Gula que já está completando 32 anos. Obrigado ao pessoal da Doce Gula que está ali ao lado do Posto Castro. É uma delícia, viu? Vou passar lá, agradecer. Vai passar, passa a agradecer. Sueli e a Natália, obrigado. Parabéns, Zé. Eu só não vou cantar parabéns. Priscila, Eu canto. você canta, Priscila? Porque se eu for cantar parabéns, eu estrago o aniversário do Zé. Parabéns, é um presente do Jornal Democrata. Parabéns pra Obrigado, você, gentileza de vocês, nesta demais. data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Zé, obrigado. querido! Zé, nada. Deus abençoe São Roque, Nossa Vocês são- Senhora abençoe muito. Não só vocês, todo mundo faz muita festa comigo, eu fico até sem saber o que fazer, mas eu sou sempre, eu reconheço esse bem-querer que vocês têm comigo. Isso a gente sente e não sei como agradecer. Eu acho que eu estou aqui, eu estou me doando para vocês. O que você faz pela cidade, Zé? Eu não faço muita coisa, eu estou só no meio das coisas, eu não perco, não dou coisa, não dou Mas descanso. Qualquer coisa que tem, eu já estou no meio para poder ajudar a fazer alguma coisa. Não, e pra você ter uma ideia como o Zé não descansa, nós estamos em plena festa de agosto e ele já ligou para mim e falou assim, ô Vanderlei, não se esqueça que depois da festa de agosto nós temos 100 anos da inauguração da Estrada de Terra, que hoje é Raposo Tavares, e não esqueça que depois a gente tem o bicentenário da Independência, mas no centenário da Independência você já tem um livro que você mandou para mim. Tem, é muito importante aquele livro. Ainda bem que eu tirei umas cópias boas que eu passei para você. Estamos localizando o livro na Brasital, mas deve estar, o que está em reforma, então está meio difícil de localizar. Mas é muito importante que as pessoas tomem conhecimento disso. Você vai ver, você já viu? Não, você está com o Zé Balá, ele já vai passar para mim, mas já está com ele. Então a gente já está trabalhando 100 anos da ligação da Estrada de Terra, São Roque, com Washington Luiz, que na época o governador era chamado de presidente, a Praça da Matriz de São Roque passou a se chamar o Washington Luiz, e você já mandou do centenário, quer dizer, nós já estamos lá no mês de setembro, Zé. E tem fotografia da chegada dele, ali aparece o prédio da prefeitura, o prédio do Bento Pereira, que era a sede de tudo, a Casa do Barão. E o Nego, meu irmão, me contava dessa festa. Ele tinha acho que uns 12 anos mais ou menos, ou 10 anos, ou contaram para ele que no sobradão lá da fotografia você vê os dois sobradões, a Câmara e o sobrado do Bento Pereira. Já estavam preparando um grande almoço
para chegada, para ele receber o governador e tal, que ele chamava presidente na época. Apesar que o Washington Luiz depois foi presidente e foi derrubado pelo Getúlio Vargas. Então a mesa já estava mais ou menos arrumada e tudo, as pessoas que estavam trabalhando ali na casa saíram todos na sacada, uns desceram para ver a chegada do governador. E a mesa estava posta lá, arrumadinha já para coisa assim. Quando eles já chegou o governador, então as pessoas que estavam trabalhando voltaram. Quando viram a mesa, tinham roubado os talheres da mesa, talher de prata. Daí foi uma correria para arrumar outros à altura do almoço que ia ser oferecido. O jantar. O jantar que ia ser oferecido para o Washington Luiz. Isso é um pouco de história, mas até fica engraçado, né? Essa plantação de querer fazer o melhor e descuidaram que alguém... E uma coisa que você falou, Zé, o melhor da festa é se preparar para a festa, porque hoje a gente vive uma coisa assim tão rápida. Chegou a festa de agosto, chegou a Copa do Mundo. Não, o melhor da festa é se preparar para a festa. E você tem isso, você se prepara por vários meses. E você já está se preparando para o 7 de setembro, daqui a pouco já está se preparando com o presépio. É isso, a gente tem que curtir. Porque não adianta eu acordar, hoje é tal coisa. Não, a gente tem que se preparar. Mas o gostoso da festa é o preparo, esse envolvimento que a gente tem. Tudo era assim, eu lembro dos bailes, aquela aprontação para os bailes. Depois o comentário da festa, isso durava dias, a gente comentando como é que foi a festa, tudo é assim. Porque senão, na hora da festa, você nem lembra quase das coisas que aconteceram. Depois da festa, você começa a relembrar e ver como foi gostoso. E isso acontece com a festa de agosto, a nossa expectativa da festa. E os comentários depois, fulano veio, viu, chegou não sei quem, quanta gente tinha, aquela coisa toda, a beleza da procissão, o envolvimento das coisas, o Viva São Roque, que ficou uma marca registrada, né? Então, e é por isso que consagrou um cara também, que nasceu no dia 6 de agosto, está fazendo aniversário hoje também, que é o Milton Neves, que consagrou o Milton, de ter a preparação para o jogo, fazendo o plantão de domingo, das 9 da manhã até a bola rolar, a preparação do jogo. E depois o comentário do jogo, o terceiro tempo. Duas coisas que consagraram o Milton. O antes e o depois. É isso que consagrou. É isso você... O durante está todo mundo mostrando. O antes e o depois. Então tá bom. Priscila, eu quero que você venha aqui nesse cantinho para você finalizar. Priscila, obrigado pelo carinho. Vem aqui, Priscila. Obrigado. A gente sabe que é uma nova geração do Jornal Democrata, que não é fácil. Obrigada, agradeço mais uma vez aqui o Zé, agradeço o pessoal que está acompanhando ao vivo. Eu que agradeço vocês, essa homenagem que vocês fazem para mim. Agora, o pior é que todo mundo fica vendo e fica falando comigo. Zé, Priscila ficou pendurada em você, Zé. Vamos falar, Zé? Mas é isso, obrigada. E o Zé sempre conta uma história do meu avô, que meu avô Antenor de Arruda Rosa vinha aqui, e o Antenor era sério e namorador. Então, como que era? Antenor de Arruda Rosa... Muita moça e pouca prosa. E Vanderlei Luiz Rosa. Muita prosa e pouca moça. Não, então vamos fazer a rima direitinho. Então vamos fazer o seguinte. Baixa aqui, Priscila, pega assim. Então, Antenor de Arruda Rosa, o meu avô. Então vamos lá. Antenor de Arruda Rosa. Muita moça e pouca prosa. Vanderlei Luiz Rosa. Muita prosa e pouca moça. Não, mas tem que rimar. Vamos lá. Pouca moça e muita prosa. Então vamos lá. Antenor de Arruda Rosa. Pouca moça e muita prosa. Vanderlei Luiz Rosa. Pouca moça e muita prosa. Muita prosa, é isso aí. Falou, um abraço. Obrigado, pessoal, senão a gente não fecha essa live. Alguma coisa que é isso. E vamos comer esse bolo aí, hein? A gente quer lembrar das coisas Não, mas a gente aos poucos a gente vai lembrando tudo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Corte alguma coisa aí. Não, vou cortar. Sabe o que eu vou cortar? O bolo. Ainda ganhei um bolo de aniversário, isso é maravilhoso.